A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o pastor Misael Figueiredo. Estamos aí iniciando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical e hoje nós já estamos encerrando o quarto trimestre do ano de 2022, na lição de número 13, que tem por título O Senhor está ali. Louvamos a Deus porque estamos chegando ao final de mais um trimestre. Ao longo desses últimos 3 meses, nós estamos aí lendo e estudando sobre o livro do profeta Ezequiel e tem sido de grande importância, de grande valia para todos nós o estudo desse livro para as nossas vidas, tanto espiritual como a nossa vida de coletividade como igreja, principalmente nesses últimos dias, né, que nós estamos enfrentando inúmeras situações adversas, né, e que também fazem parte dos sinais já da volta de Cristo, que cremos que já está tão perto o arrebatamento da igreja. Por isso é muito importante que a gente estude lições como essas que falam de assuntos que são tão vivos para os nossos dias, são temas importantíssimos para nós. Amém? Eu quero aqui cumprimentar todos os professores da Escola Dominical, aos queridos irmãos que estão aí nesta nobre missão de ensinar a palavra do Senhor, de compartilhar a palavra, trazendo o ensino bíblico, né? Com certeza os professores são aqueles que todos os domingos têm esse compromisso firme, né, de estar ensinando a palavra, levando a palavra. Enquanto a escola dominical ensina, ela também está evangelizando, ela também está adorando. Adoramos ao Senhor também quando nós ensinamos a sua palavra, quando nós cultuamos a Deus reverentemente, né, quando nós louvamos cantando, mas também quando a gente está estudando, lendo a sua palavra, né? Então eu louvo a Deus pela vida de todos os professores, os superintendentes da escola dominical. Louvo a Deus pelas igrejas que têm mantido esse compromisso sério, firme, com o estudo da palavra do Senhor. Como pastor, já há muitos e muitos anos, eu vejo a importância que a escola dominical tem para a vida da igreja. Porque eu sempre digo que a escola dominical é uma força, é um braço muito importante na ajuda do pastoreio da igreja, porque o pastor que tem essa nobre missão de ensinar, de conduzir a igreja, quando na sua igreja há uma escola dominical, com certeza esse peso, esse fardo, né, não no sentido negativo, mas de forma positiva, mas que esse peso, essa responsabilidade, ela passa a ser também dividida com aqueles que ensinam a palavra. E uma igreja que tem escola dominical, com certeza é uma igreja com equilíbrio espiritual, com equilíbrio no uso dos dons, no cumprimento de sua missão. Por quê? Ela está ativamente estudando a palavra do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida dos professores que têm se dedicado a essa tão nobre missão, às igrejas que têm mantido a escola bíblica dominical e aos alunos, né, que se dedicam aí a esse compromisso de estarem nas igrejas aí todos os domingos, né, estudando a palavra do Senhor. Bom, existem algumas igrejas que fazem o estudo bíblico da escola dominical não exatamente no domingo, né? Eu conheço algumas assim no Brasil. Fazem outro dia da semana, mas estudam o estudo da escola bíblica, né? E até mantém esse nome, muitas, né? Escola Bíblica Dominical. Muitas delas até não fazendo aula no domingo de manhã, como eu conheço algumas aqui no Brasil, né? Mas o importante é que mantém o estudo sistemático da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ezequias, que escreveu esse trimestre tão importante para nós, um trimestre que não é fácil, com certeza que não é fácil de se comentar sobre ele, é um assunto que requer muito do professor, né? Com certeza, um conhecimento bíblico básico para poder ministrar esta aula, mas
é importante que a gente tenha temas assim. Não adianta a gente só ter temas que a gente julgue ser tão simples, tão fácil, porque a gente precisa também ter um aprofundamento teológico. Bom, antes de eu entrar propriamente na aula, eu também gostaria de aqui fazer rapidamente uma citação daquilo que nós estudamos ao longo desse trimestre. Né? Nós estudamos aqui o livro do profeta Ezequiel, né? Com o título aqui, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Né? Estudamos aqui vários temas, né? Logo no início do trimestre a gente fez aqui uma abordagem, né? Dando uma explicação da parte inicial do livro, o livro como livro, né? Como um escrito profético dentro do contexto do Antigo Testamento, e também sobre quem era Ezequiel, né? O contexto dele, do momento que ele viveu aqui na Terra, né? O contexto do cativeiro, né? Falamos sobre o que foi o cativeiro, por que o povo foi para o cativeiro, quando foi que aconteceu o cativeiro. E também no livro de Ezequiel, já de início, a gente falou aqui sobre o atalaia, né? Aquele anunciador, aquela sentinela, né? Que estava lá em alto, né? No lugar bem alto para anunciar, né? As verdades, né? Uma sentença. Então a gente trabalhou bem esse tema, né? Sobre Ezequiel, sobre o profetismo, o que foi a missão dos profetas no Antigo Testamento e tal. Então o livro deu essa abertura, né, para a gente trabalhar bastante isso, e acredito que muitos trabalharam bastante esse tema aí em suas aulas. Falamos depois sobre a mensagem, né, de Ezequiel, e aí aquilo que Ezequiel viu ao longo de todo o seu ministério, né, o seu povo indo para o cativeiro, né, o juízo de Deus sobre a sua nação lá de Jerusalém, a destruição do templo, da cidade. Mas tudo isso por quê? Por causa do pecado. E aí Deus, então, antes de permitir a destruição, Deus retira a sua glória do meio do seu povo, do meio do templo e tal, e tal. E a gente vê também uma mensagem contra os falsos profetas, né? Aqueles que profetizavam apenas bênçãos, coisas boas, mas sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem alinhamento com a palavra do Senhor. Depois falamos sobre a justiça de Deus, o que Deus requer do homem para que ele seja abençoado, ou se o homem desobedecer, o que acontece, né? Porque Deus é justo, e a justiça de Deus ela precisa ser pregada e ela precisa ser ensinada. O Novo Testamento nos ensina que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Então é muito interessante essa frase, esse tema que nós estudamos na lição 6, a justiça divina e a justiça de Deus. Na lição 7 nós estudamos um tema aqui importantíssimo, a responsabilidade individual. Coisa interessante, porque muitas pessoas acabam atribuindo, né, suas tristezas, seus problemas sempre a outras pessoas, ou até seus pecados, né? Tem gente que atribui seus pecados como se fosse simplesmente culpa do outro e ele nunca assume a sua responsabilidade. Mas estudamos ao longo dessa lição que todo homem é um ser responsável, todo homem foi criado por Deus e todo homem é responsável, sim, pelos seus atos. Uma outra lição muito interessante aqui foi a lição de número 8, que fala sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Né? Deus como pastor de seu povo, Jesus como pastor de seu povo, de sua igreja, né? À luz do Novo Testamento, e os falsos pastores, que naquele contexto ali era aquele conjunto de toda a liderança, seja espiritual ou humana, né? Que englobaria tanto os profetas, englobaria sacerdotes, englobaria ali os reis, né, os sacerdotes e tal, ou seja, os governantes, né, de maneira geral, tanto uma liderança espiritual como uma liderança humana, que eram os pastores daquele contexto ali de Ezequiel. Depois, o livro ele começa a entrar numa parte bem mais profundamente, chamamos assim de escatológica, né, uma parte mais escatológica, falando sobre, né, o que aconteceria nos últimos dias, que seria a restauração do templo, da cidade, né?
da adoração, da glória de Deus que vai voltar um dia para esse templo, né? E então a gente está chegando aqui ao final, né, desse trimestre e agora falando de um tema magnífico, que é falando sobre a presença de Deus de fato, que estaria agora novamente lá na cidade de Jerusalém. Então, eu acho que é interessante, eu sugiro aqui aos professores que ao final do trimestre, né, que já estamos no final, é a última aula, que você faça aí uma recapitulação de todo o trimestre. Eu sempre fiz isso, todas as vezes que eu faço sempre duas coisas. No início do trimestre, quando eu dou aula, a primeira lição eu faço uma apresentação de todo o trimestre. Sempre eu fiz isso, né, como pastor da igreja e também como professor de classe, né? Sempre eu fiz isso quando eu estava ministrando em classes diretamente, né? Eu sempre fiz isso. Fazia no início do trimestre um resumo, lia sempre o trimestre inteiro, um resumo de todo o trimestre, uma visão ampla, assim, mais generalizada, sobre o que está diante de nós e o que veremos pela frente ao longo do trimestre. É bom porque você desperta a curiosidade, aguça, né, aquela vontade no aluno para ele estudar aquele trimestre. E quando chegava lá no final do trimestre, a gente fazia uma retrospectiva, né, perguntando aos alunos o que foi interessante, o que eles aprenderam, o que eles não sabiam e ficaram sabendo nesse trimestre, o que eles levam de positivo para esse trimestre, será que alguma coisa impactou eles negativamente e tal, ou seja, né, em aprendizado, houve algum confronto pessoal, espiritual com eles. Eu acho que é muito interessante que um professor faça isso, né, tanto no início como no final. No início ele cria perspectivas, né, estimula o aluno a ler aquele trimestre, a se apaixonar por aquele tema ali, e na última lição ele traz uma conclusão mostrando, dizendo que foi importante ter estudado aquele tema e, por fim, o que aquele tema traz para ele a nível de futuro, ou seja, para frente. E agora? E aí? Onde eu me situo nisso aqui? Aonde eu me encontro dentro desse trimestre? O que esse trimestre me fala, me ensina ou me chama a atenção? Então é importante que você, que é professor de escola dominical, leve seus alunos a essa consciência. Aqui o tempo é muito curto, estou gravando uma aula. A gente procura ser o mais sucinto possível para ganhar tempo, para não ficar uma aula muito extensa. Mas você que estará dando aula, que tem uma classe, você já conhece seus alunos. Você sabe os alunos que você tem. Você sabe o público que você tem. Você já tem uma ideia do nível de conhecimento bíblico, teórico que eles têm sobre a palavra de Deus. Então é importante que você leve eles, né, a essa consciência, a esse estímulo para que possam aprender mais e trocar as ideias, fazer perguntas e tal. Até porque, normalmente, nas nossas escolas bíblicas dominicais, no domingo, a gente tem mais tempo para ensinar. Por exemplo, na igreja a gente tem mais de uma hora, dependendo aí, a gente às vezes tem dentro de uma classe 1h20, 1h30, ou até 1h40. Né? Algumas igrejas, né, chegam aí 1h30 até 1h40, né, de tempo de aula. Outras têm menos, tem igreja que tem 50 minutos ou 1 hora, né? Então, você tem que adaptar isso aí dentro do seu contexto. Mas é importante que você faça essa retrospectiva, essa leitura geral de tudo que aconteceu, né? E a última lição ser realmente sempre num tom de conclusão, mas uma conclusão que também deixe em aberto o estudo para que o aluno possa continuar a estudar. Amém? Vamos lá? Bom, lição de número 13, o título é O Senhor está ali. É o título da lição de número 13, que é o encerramento do 4º trimestre de 2022. Bom, esta lição está marcada para o dia 25 de dezembro, domingo de manhã. Bom, algumas igrejas aí eu já sei que não vai fazer, não terá, não haverá essa aula no domingo de manhã, vão fazer outro dia da semana, durante a semana e tal, tal. Bom, não sei, aí é critério de cada pastor, cada um vê o que é mais importante. Mas o que a gente não pode deixar é de estudar a lição,
É importante que você leve seus alunos, leve sua classe a estudar, mesmo que a gente está no final de ano aí, numa semana de festas. Mas é importante que você leve seu aluno a estudar a lição, ok? Vamos lá, texto áureo. Está registrado em Isaías capítulo 11, versículo 9, que diz: Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Né? Texto áureo. Verdade prática. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Que coisa linda, né? Quando Deus está no meio do seu povo. Bom, a leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48, dos versículos 30 ao 35. Eu vou abrir mão de ler todo o texto aqui, considerando e acreditando que cada professor, é claro, vai elaborar sua aula, vai ler o texto. E na hora que você aplicar a aula na sala de aula, é preciso que você leia o texto. Nunca abra mão disso. Aqui a gente está gravando uma aula, então, para efeito de não ficar tão longo, sempre reduzo muitas coisas de que, por exemplo, quando eu estou aplicando a aula numa sala de aula com os alunos, né, eu leio referências bíblicas, muitas delas. Por exemplo, eu particularmente levo exemplos, faço citações bibliográficas, muitas vezes em salas de aula, cito teólogos diferentes, às vezes, posições diferentes, até eu faço uma pesquisa bem profunda nesse sentido quando eu estou lecionando em sala de aula, porque normalmente eu sei que eu terei aí pelo menos 1h30, 1h40 de aula, né? Mas aqui a gente está gravando uma aula, a gente procura ser muito objetivo, a gente corre contra o relógio, né? Então a gente não tem aquele tempo como na sala de aula, a gente tem que ganhar aí o tempo. Então eu abro mão da leitura, apenas destaco aqui o versículo 35, que é o último versículo do texto bíblico, né? Base para esta lição. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Bom, nós estamos chegando aí, né, então, ao final desse trimestre, e esta lição, né, ela é interessante que ela faz um link com a primeira lição. Por isso que é interessante a gente, né, falar sobre o trimestre todo e tal, e aí você, professor, vê o melhor momento, ou você já começa a aula já fazendo já um resumo de todo o trimestre, ou você insere isso dentro da lição, aí você tem que buscar um ponto, ou até no próprio final, na conclusão, se você achar melhor. Eu preferiria já começar a aula já falando de todo o trimestre. É uma questão minha pessoal, ok? Mas é importante fazer o link seguinte. Nós vimos na primeira lição desse trimestre que o livro de Ezequiel ele antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel ele começa com a visão da glória de Deus, da glória de Javé, e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Interessante, né? Viu? O livro começa com a visão da glória de Deus e ele conclui também com a descrição da glória de Deus na Nova Jerusalém glorificada, né? Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem Ezequiel. Bom, estudar Ezequiel também vai nos levar até Apocalipse, sem dúvida. Como também a gente vai ter que passar por Daniel e outros textos mais. Mas também não tem como estudar Apocalipse se a gente também não lê Daniel. E também não lê Ezequiel, assim como a gente não lê Mateus e outros textos mais e tal. Então, a Bíblia se conecta, né? Os livros se conectam, né? É interessante, eles são independentes, mas ao mesmo tempo eles têm, né, esta ligação um com o outro, um ajuda o outro, um complementa o outro neste conjunto da revelação que Deus dá de sua vontade, de sua palavra. Bom, encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros, né? E ambos são revelações sobre o fim dos tempos, né? Então, Ezequiel, é interessante que o livro do profeta Ezequiel, ele tem uma abordagem muito interessante que fala dos últimos dias.
Bom, então esta lição ela encerra o trimestre falando sobre um aspecto muito interessante que é a Jerusalém no milênio. Já falamos da restauração nacional, da restauração espiritual do povo, né? Estudamos em uma das lições, falamos aqui também, só para eu lembrar aqui, me situar, a visão do templo, né? Falamos do templo no milênio, sobre o templo. Também na última lição falamos sobre o imersos no Espírito nos últimos dias, aquele derramamento do Espírito que vai acontecer de maneira plena, como foi profetizado pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, né? Que vai acontecer esse derramar pleno do Espírito que vai acontecer no milênio. E agora nós vamos falar propriamente da cidade de Jerusalém no milênio, né? Então é interessante falar sobre isso. Então vamos lá, sobre a cidade. Há uma certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio, né, e da nova Jerusalém no mundo vindouro, que é na eternidade. Tá? Então existe uma similaridade, mas existem as particularidades que diferenciam uma da outra. Então a gente tem que ler Ezequiel, ler Apocalipse, tendo esse cuidado, que embora a gente fale da Jerusalém, da Nova Jerusalém, de uma Jerusalém futura, vindoura, tal, mas é preciso distinguir a Jerusalém no contexto do que a Bíblia fala do milênio e quando vai estar falando do mundo vindouro, no sentido de mais para frente ainda, como depois do milênio, no sentido já de entrando na eternidade, ok? Bom, tópico número 1.1 da lição. E estas são as saídas da cidade. Versículo 30. Esta seção final da profecia, ela é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar do nome da cidade não ser mencionado, né? É interessante que o nome da cidade ele não é mencionado exatamente, mas o contexto deixa muito claro de que não estamos falando de nenhuma outra cidade, a não ser que estamos falando de Jerusalém. Então, Jerusalém, a palavra Jerusalém não é citada no texto, mas não há dúvida nenhuma de que estamos falando de Jerusalém. Bom, essa expressão, esse termo hebraico chamado saídas, Totsaot, ele aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites ou de extremidades, conforme Números 34, versículos 4, 5, 8, 9 e 12. A versão bíblica, na tradução brasileira, ela emprega a expressão extremidades no versículo 4. Né? Como o profeta usa outra palavra para saídas, Ezequiel 42, 11 e 44, 5, muitos especialistas, né, teólogos, exegetas, aí, expositores do Antigo Testamento, eles acham que saídas, né, nesse sentido aqui dessa expressão de Ezequiel, apesar de semanticamente correta essa expressão saídas, ela não se ajusta bem no presente contexto, né? Porque o melhor seria extremidade, uma ideia de limite, de final, né? Então a expressão saídas ela seria mais usada como extremidade. Bom, a ideia segundo alguns seria estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar, é a forma comum, é a forma mais tradicional, é a forma que está no texto. Na versão Septuaginta, ela é mantida, né, na versão grega e do Antigo Testamento. E nas nossas versões atuais da Bíblia. Bom, o mais importante é que a gente traduza a palavra. Por isso que é importante que toda vez que você vê uma palavra que ou ela é difícil, não é comum ao seu dia a dia, ou até uma palavra que
basicamente ela seria até comum ao seu dia a dia, mas que você olhe para ela e diga, mas peraí, o que essa palavra significa? Por que ela está sendo colocada aqui? É importante que você procure o significado e o sentido da palavra, né? Então hoje a gente tem aí muitos livros, internet, bastante dicionário bíblico e tal, comentários, que sempre vai nos auxiliar. Por isso que é importante que você, aluno, professor, né, estudante da palavra, tente sempre interpretar e buscar o significado das palavras. Então, a palavra saída, nesse sentido aqui, ela tem uma conotação de extremidade. E, como diz o versículo 30, e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. Então, as palavras finais da visão de Ezequiel, elas são dedicadas a um assunto quase que completamente esquecido antes, parece, né? Mas não foi. Né? Ezequiel ele usa no capítulo 48 a expressão para os exilados, né? O termo, né? O termo a cidade para os exilados. Na verdade, quando ele fala a cidade, ele está se referindo para os exilados. Né, e de fato para os judeus de todas as gerações que viriam depois. A cidade ela não poderia ser outra a não ser Jerusalém. A mesma Jerusalém cuja restauração escatológica é contada por profeta após profeta durante todo o Antigo Testamento. Ou seja, os profetas vinham falando da cidade ou da restauração da cidade. Ok? Ao alinhar a essa mensagem de Ezequiel, a gente vê que quando Ezequiel está falando, então, da cidade também sendo restaurada, o templo vai ser restaurado, a nação será restaurada, o Espírito será derramado, o pecado não será mais visto ou dominante no meio do povo, naquela cidade e tal. A cidade será purificada, transformada, haverá ali a santidade de Deus estará presente neste lugar. O que isso nos leva a ver? Nos leva a entendermos que quando há num lugar um povo arrependido, que confessa a Deus, que Deus é o centro, que tudo que está ali é santificado, visa glorificar Deus, Deus se faz presente naquele lugar. Isso que é o mais importante, né? Bom, o item número 2, o formato da cidade, conforme diz o versículo 31, né? Versículo 31 diz, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Bom, a descrição da cidade de Ezequiel, que Ezequiel descreve, né, da cidade de Jerusalém, ela é quadrada, é uma cidade quadrada, conforme o capítulo 48, versículo 16. Nessa visão, o profeta ele fala de 4 lados descritos no sistema horário, né? Norte, leste, sul e oeste. Né? Ele não usa simplesmente as expressões que a gente comumente usa dos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Ele é bem específico, ele usa o sentido horário, né? Que nós usamos, né? Norte, em cima ali, vamos dizer assim, né? 0 horas norte, né? 3 horas ali leste, o sul às 6 horas, né? E o oeste aqui às 9 horas. É interessante, né, que ele usa esse sentido horário, né? Bom, a extensão de cada um desses lados que ele fala, né, é de 4.500 medidas, o que na versão Almeida atualizada corresponde a 2.250 metros de cada um desses lados. Né? Bom, é interessante porque quando a gente olha o Antigo Testamento, em nenhum momento a gente vê a cidade de Jerusalém como uma cidade quadrada. Né? E aqui Ezequiel fala de uma cidade quadrada, com dimensões quadradas.
né? Ela nunca teve essa dimensão física quadrada, nem a sua, vamos dizer assim, a sua conjuntura de prédios, de casas, de construções, né? Bom, com certeza Ezequiel está falando aqui, em certo momento, de algo figurado, embora a cidade é uma realidade, ela é real, ela vai existir, né? Ela será restaurada, Jerusalém e tal. Mas existe dentro, mesmo dentro de uma profecia literal, alguns elementos, algumas questões que são figuradas, até porque uma questão de linguagem para que as pessoas possam compreender, né? E aí a linguagem da metáfora, né, ela é muito utilizada nos textos bíblicos para que a gente possa, então, compreender o sentido e a mensagem do que está sendo passado, ok? Vamos lá. As 12 portas, dos versículos 31 ao 34, né, no tópico 1 da lição, item número 3, 1.3, as 12 portas. Bom, a Jerusalém histórica que a gente conhece, daquele contexto do Antigo Testamento, no contexto de Ezequiel e dos demais profetas, segundo os historiadores, a história, era uma Jerusalém que tinha cerca de 6 portas naquele contexto ali, né? Conforme o livro de Jeremias, capítulo 17, 19, 20, 30 e 31, capítulo 39 e o capítulo 52, quando lemos esses capítulos, nós encontramos a chamada Porta do Povo, Porta do Sol, Porta de Benjamim, Porta da Esquina, Porta dos Cavalos, Porta do Meio, né? E entre os muros, ficava entre os muros. Bom, então é interessante que havia essas portas, né? Porta do Povo, do Sol, Benjamim, Esquina dos Cavalos e Porta do Meio. Essas portas eram as que foram citadas e que a gente conhece. Agora é interessante que Ezequiel está falando de 12 portas. Então, no contexto do Antigo Testamento, no contexto de Ezequiel, havia essas 6 portas na cidade. Por que agora tem 12 portas na visão de Ezequiel? É interessante a gente compreender que Deus é a fonte da revelação para todas as coisas. Se Ezequiel está falando que agora existem 12 portas, e quando a gente estuda sobre essas 12 portas, qual é o nome que é dado a elas? É o nome dos filhos de Israel, de Jacó, dos seus 12 filhos. Isso para marcar o quê? A unificação da nação. Bom, então, na Nova Jerusalém, nessa Nova Jerusalém, né, cidade nova, Jerusalém, lá do milênio, né, ela tem 12 portas na cidade. O que isso significa? Significa que cada porta dessa representa uma das tribos, falando ali da nação como um todo, né, que fará parte dessa restauração, não apenas uma tribo ou 2 tribos. Lembrando aqui que no contexto do Antigo Testamento, depois que a nação foi dividida em 2 partes, entre Judá e Israel, nós tivemos vários reis em Israel e vários reis em Judá. Bom, se a gente colocasse do ponto de vista humano, né? Porque só Deus pode medir com precisão e dizer o que de fato cada povo faz, como cada povo se porta diante dele. Mas olhando numa ótica nossa, humana, nós podemos analisar e veremos que praticamente quase todos os reis que foram reis de Israel foram obstinados, desviados, idólatras, praticando abominações perante o Senhor. Os reis de Judá tinham uma tendência de serem um pouco mais flexível e tal e tal. Com isso, Israel também trouxe muito mais consequências, né, por causa dos seus pecados, né? Mas a nação como um todo, né, era uma nação obstinada que se desviava do Senhor. Mas é interessante que aqui, na Jerusalém do milênio, a gente não vê aqui Israel e Judá. A gente não vê 10 tribos num lugar e 2 em outro, não.
a gente vê uma citação de todas as tribos, as 12 tribos, mostrando que lá no milênio, a gente não vai ter essa divisão mais de Israel e Judá, né? Não vai ter mais essa separação. Primeiro porque Jesus será o único Senhor e Rei de toda a terra, de todo o mundo, de todo Israel. Então não haverá essa divisão. Então quando se fala dessas 12 portas, elas estão dando uma descrição daquilo que Deus tem para seu povo, para a nação de Israel, onde eles serão uma nação reunificada novamente, onde estarão vivendo esse novo avivamento do Espírito que será derramado sobre eles e tal. E então por isso que é citado aí essas 12 portas, né? Bom, Deus então, ele é o grande arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, que é a cidade do milênio. Bom, é a partir dessa cidade que Jesus vai governar e reger o mundo, né, como o centro, né, de seu governo milenial. Lembrando que Jerusalém, né, Israel, está no centro do mundo. Até se você pegar e abrir o mapa, você vai ver lá Jerusalém como centro. E ali será a sede do governo de Jesus, de onde todo mundo vai ter que olhar para lá e reconhecer o governo de Jesus. Bom, tópico número 2, sobre o nome das 12 tribos. Né? É interessante que essas 12 tribos, né, todos nós sabemos, têm a sua origem lá nos patriarcas, em Abraão, que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, e Jacó então gera, né, esses 12 filhos, as 12 tribos. Né? Então, mostrando a aliança de Deus que Deus tinha com Jacó, que tinha com Isaac e que tinha com Abraão. Então, quando a gente vê que Ezequiel está falando sobre as 12 portas, e o nome dessas 12 portas são os nomes dos filhos de Jacó, né? Isso nos remete aonde? Nos leva aonde? Nos leva até Abraão, mostrando a promessa que Deus fez a Abraão, mostrando que o trato, né, aliança, o pacto que Abraão tinha com Deus estava de pé, que a memória de Abraão jamais seria esquecida diante de Deus, os seus feitos, né? A imputação da fé que Abraão tinha, porque ele creu em Deus, mostra aí os resultados futuros. Lá no milênio, a gente vai ver resultado disso, porque os filhos, a herança dele, né, que Deus havia prometido, que se cumpre em Isaac, que se cumpre em Jacó, que agora se cumpre nesses 12 filhos que se levantam, que crescem e tal, que se tornam as tribos, que essas 12 tribos então formam a nação. É interessante que então esses nomes, os nomes das portas são os nomes dos filhos de Jacó, fazendo esse vínculo, né? Esse link, né? Esse vínculo com Isaac e com Abraão. Que coisa linda isso que Deus faz no meio de seu povo, né? Vamos lá. Bom, adiantando mais aqui então, para a gente poder prosseguir, já falei das 12 tribos de Israel. Agora, o propósito desse nome. Por quê? Qual o propósito dos nomes? Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro, né? Assim como estava no éfode sacerdotal, né? Que ele tinha em Porais as duas pedras nas ombreiras do éfode, conforme diz Êxodo 28, versículo 12, né? Por pedras de memória. Né? O sacerdote ele tinha que pegar aquelas pedras e elas deveriam ser colocadas no éfode como um memorial, simbolizando ali a herança, né, das tribos, do nome das tribos. É interessante isso, o que Deus fez para que ficasse na memória o pacto e a aliança de Deus. Na verdade, Israel, então, a nação, ela seria sempre um fruto de um pacto feito lá atrás. Ou seja, a nação hoje, ela está de pé, ela é viva, Deus está guardando, Deus tem abençoado eles por causa da sua promessa que ele fez lá atrás a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, o nome nas 12 portas da cidade de Jerusalém, lá do milênio, né,
ela tem o propósito de trazer à memória, né, aos filhos de Israel a aliança, o pacto de Deus. Não é porque eles são bonzinhos, tal, mas é por causa do pacto de Deus, da aliança de Deus com os patriarcas, né? E aí por isso eles têm esse nome. É interessante que então os nomes, o propósito deles era justamente para manter aí a unidade da nação, a unidade do povo de Israel. Bom, tópico número 3 da lição, que fala sobre o nome do Senhor que estava na cidade. O Senhor está ali. A presença de Deus ela é afirmada agora como presente no milênio e na cidade de Jerusalém. Nós estudamos aqui em lições anteriores, principalmente na lição de número 3, né, que as abominações, o pecado praticado pelo povo foi o motivo de Deus retirar a sua glória. Né? Na lição 4 a gente viu Deus então retirando a sua glória por causa do pecado. Mas agora o que a gente vê, e aí é que é o cerne da questão, que é o encerramento, né, desse trimestre, é o encerramento do livro de Ezequiel. Ele termina com essa descrição tão linda, tão magnífica. A Deus seja toda a glória. Por tudo que ele tem feito, a Deus seja todo o louvor, por tudo aquilo que ele tem feito no meio do seu povo. E aí, como é que isso se realiza? Como é que essa glória de Deus se realiza? Como é que esse louvor de Deus se realiza? Através com a sua presença. Por isso que o título é O Senhor está ali. Então, tudo se realiza com a presença de Deus. Presença essa que ele retirou, né? Quando ele, é interessante que Deus ele manifestou a sua glória, a sua presença através de sua glória, lá no tabernáculo, depois no templo, depois essa presença, essa glória se retira por causa do pecado, mas agora no milênio a gente vê a nação restaurada, a gente vê a adoração sendo restaurada, haverá, né, um novo templo, o templo do milênio, e esse templo será restaurado pelo Senhor Jesus, e aí o Espírito será derramado, e aí o próprio Deus vai manifestar sua glória, e aí eles vão dizer, o Senhor está ali, o Senhor está presente. A presença de Deus, ela será notória, ela será viva, ela será vista, ela será sentida, ela será experimentada naquela cidade, na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque o pecado já não estará mais lá. É interessante isso, que onde o pecado ele abunda, ele reina ou ele governa, Deus não deixa a sua glória ali. Não é porque a glória de Deus é mais fraca do que o pecado. Não, ao contrário, ela é muito mais forte, infinitamente mais. A questão é que Deus não aceita que o homem venha viver numa vida de pecado e querer a sua glória naquele lugar. O homem tem que escolher, ou ele serve a Deus ou não serve. Então não dá para estar com a glória de Deus aqui e um pecado ali. Não. Deus não divide sua glória com ninguém, né? Então é interessante isso, que o nome de Deus estando ali, o Senhor estando na cidade, o que representa? Representava que havia uma restauração, que a restauração foi feita, né? Por isso que a palavra-chave aqui nessa lição é o Senhor, ou seja, Deus é o centro, é o mais importante aqui, ele é o grande foco aqui nesse contexto. Então, o Senhor estará ali presente. Por quê? Porque o pecado já foi rejeitado, já foi renunciado, o povo já confessou a Deus, já houve uma restauração nacional e a espiritual, né? Há um novo templo, o templo do milênio, né? O Espírito vai ser derramado, então o Senhor estará presente naquele lugar ali. Isso é muito interessante. É interessante que, enquanto a gente encontra no Antigo Testamento vários nomes para descrever a cidade de Jerusalém, ela é chamada de Salém, que significa paz, conforme o Salmo 76, né? Foi chamada de Jebus, porque ela, né, esteve sob o domínio dos jebuseus e tal, foi chamada de Sião, de Ariel,
né, vários nomes, a gente tem vários nomes aí ao longo do Antigo Testamento, mas é interessante que no contexto do milênio, o nome do Senhor estará lá. E ela será chamada O Senhor Está Ali. Que coisa linda. Então, o nome de Deus estará lá. Por quê? Porque não haverá mais um domínio de pecado, né, naquela cidade. A cidade será limpa, purificada. Por isso, o nome do Senhor é o nome principal ali naquela cidade, né? É interessante isso. O nome divino, o nome de Deus, ele não é apenas um apelativo ou uma força de expressão, mas ele é de fato uma identificação pessoal. Significa dizer que aonde o nome de Deus está realmente, a presença dele está ali. A glória de Deus está ali. Mas para que a glória de Deus esteja num lugar, para que o nome do Senhor esteja em determinado lugar, é preciso que haja arrependimento, confissão de pecado, mudança, transformação, né? O nome de Deus revela a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, a sua santidade, a sua perfeição. Então, se o nome de Deus está no lugar, é porque nesse lugar ele está sendo honrado, ele está sendo louvado, ele está sendo reverenciado, é porque realmente naquele lugar ali a presença dele está sendo buscada, ele é o centro, ele é o principal e é o mais importante. Então isso que é interessante, que o foco da lição é falar sobre a presença de Deus na Nova Jerusalém, lá do milênio, mas não é uma presença esporádica, é uma presença que Deus realmente se fará presente ali com sua glória, com sua majestade ali. É interessante que a Bíblia fala vários nomes, ela dá vários nomes, né? Falando sobre Deus, sempre apresentando um dos aspectos de seus atributos, né? É interessante que a gente pode estudar sobre os nomes de Deus através de seus atributos, né? E aí a gente vai aprender algumas coisas, algumas características ou aspectos de Deus que ele se revela a nós através de nomes, né? Os nomes revelam algo de Deus, alguma coisa dele ou sobre ele para nós. E é interessante também dizer que o nome de Deus, quando ele se torna conhecido de nós, é porque Deus quer que nós nos relacionemos com ele. E Deus quer que nós o conheçamos através daquele nome ali também. Não é apenas, o nome não é apenas uma descrição de Deus, não é apenas para dar nome no sentido comum, mas é que o nome de Deus traz uma identificação daquele aspecto, daquilo que o nome está falando e anunciando, para que haja uma interação entre nós e ele. Por exemplo, Jeová Jireh, o Senhor é o nosso provedor, é o Deus de toda provisão, conforme Gênesis 22:14. Jeová Rafá, o Senhor é a nossa bandeira, nossa cura, né? o que nos cura. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Shalom, a nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor. Tissidekinu, que é a nossa justiça. E Jeová Shammah, que é o Senhor que está ali, né? O Senhor está ali, marcando a presença de Deus. E é esse nome Jeová Shammah que é apresentado em Ezequiel 48, versículo 35, que é a grande questão, né? O grande foco, o grande tema, o grande destaque dessa lição, que é falar sobre a glória de Deus no sentido de Deus estar presente através de seu nome, porque o nome ele não é apenas um apelativo, ele não é apenas uma descrição de alguém que existe tal. Ele marca realmente a comunhão com Deus, ele marca a presença do Senhor no meio de seu povo, né? Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. O problema é que o povo sempre pecava e se afastava de Deus, né? Bom, a Bíblia sempre nos mostra que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento através de seus nomes, né? Muitas das vezes Deus se revelou através dos nomes e esses nomes trouxeram, né, um aspecto novo, algo de conhecimento novo sobre Deus. Isso é muito interessante. Bom, então
O Senhor está ali, conforme disse Ezequiel no capítulo 48, versículo 35, é o novo nome, né, que foi dado à cidade, né, que a gente agora já não chama de falar cidade de Jerusalém, mas a cidade que é a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém do milênio, né, para dissociar o nome de Jerusalém com os pecados passados. O que isso significa? É interessante que é por isso que Ezequiel, praticamente aqui nesse contexto, não cita assim a cidade de Jerusalém, ele fala da cidade. Porque Jerusalém traria aquela ideia de memória, de lembrança, de vínculo, de associação com o pecado, de tudo que é ruim, de errado que a cidade havia, que os homens da cidade haviam praticado. Agora ele fala, a cidade terá um novo nome, o Senhor está ali. Né? Qual é o nome? O Senhor está ali. A presença de Deus marcaria agora uma nova fase, um novo tempo, um novo momento na cidade. Bom, esse é o grande foco da lição. Em primeiro lugar, a lição, né, ela apresenta esta cidade no milênio, que é um pouco diferente da cidade no sentido de era vindoura na eternidade. Não é o foco aqui da lição, nos tomaria muito tempo se eu fosse explanar sobre a cidade de Jerusalém agora sendo interpretada no contexto de era vindoura, mas aqui o foco é falar na lição no milênio. Então, a cidade é apresentada no milênio. O segundo aspecto interessante é que não há mais aquele vínculo do nome agora Jerusalém, porque o nome Jerusalém ia trazer a lembrança e aquele vínculo com o pecado, e agora a cidade tem um novo nome que é o Senhor, e está ali, mostrando que Deus estaria presente naquela cidade. Então, há uma cidade antes e uma depois. Agora é interessante ressaltar que ela será literal. No milênio, Jesus há de restaurar toda aquela nação, tudo lá, e é uma cidade que tem medidas, no sentido que ela tem extremidades, que ela tem controle, que ela tem delimitação, que ela tem contorno, que Deus deu a ela contorno. Ou seja, se Deus deu medidas, porque essas medidas têm significado e têm propósito. Essa é a ideia do que a gente pode falar nessa lição. Bom, caminhando para o final, eu quero apenas destacar aqui, dizer que a cidade, quando também ela é descrita como um lugar que Deus estará presente, que o nome do Senhor está ali, é porque marca algo muito interessante que Deus sempre desejou, que foi abençoar o seu povo, abençoar a nação, abençoar os seus filhos. E é interessante que há esse vínculo, né, do nome de Deus na cidade, e o nome das portas da cidade seria justamente o nome dos filhos de Jacó. Jacó, ele abençoou, né, os seus filhos e declarou que o destino deles seria um destino de bênção. Né? Nós vemos isso em Gênesis 49. As portas, elas são nomeadas, né, elas são uma homenagem às 12 tribos. Porque falar dos 12 filhos de Jacó é falar das 12 tribos, ok? Jerusalém será a sede do governo de Cristo. Né? Cristo vai governar o mundo no milênio a partir de Jerusalém. Jerusalém será o centro de seu governo. Também a glória de Deus ela será visível, plena na cidade. Né? Jerusalém será o centro da terra, onde todos terão que se voltar para lá. Né? Mas também a gente não pode deixar de ressaltar que, mesmo diante do contexto de uma restauração da nação, restauração do templo, restauração da glória de Deus que voltará a estar no templo, do derramar do Espírito, do nome do Senhor que estará ali, tudo isso vai acontecer. Bem, por quê? Porque também a gente deve considerar que Jesus estará presente. Ele vai governar, ele vai liderar. Então ele não vai permitir que erros, mentiras, falcatruas, desvios, interesses escusos, né, venham influenciar ou manchar
ou contaminar a terra. Jesus governará ali o mundo a partir de Jerusalém e o seu governo será perfeito, né? Não haverá nenhum tipo de desvio, corrupção, qualquer coisa errada. Então, para que a glória de Deus se manifeste, a presença de Deus, a ação do Espírito seja derramada ali, isso tudo será fruto do governo e da liderança de Jesus. É claro que isso vai acontecer no milênio, mas a gente poderia dizer o seguinte: a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. O que isso mostra para a gente? Que quando alguém está alinhado com a vontade de Deus e obediência a Ele, quando essa pessoa liderar ou governar, tudo vai dar certo, as coisas vão fluir bem. Agora imagine Jesus aqui, o Filho de Deus fazendo a vontade do Pai 100%. É claro que por isso que tudo vai dar certo. Então, a glória de Deus voltará para o templo, o Espírito Santo será derramado e o nome do Senhor estará na cidade. Por quê? Porque Jesus estará ali. Jesus estará ali, ele vai governar o mundo. Ele não vai permitir que na cidade ou em alguma coisa relacionada à cidade haja algum tipo de erro, de falha ou de corrupção. Ele não vai deixar isso acontecer. Ok? Bom, concluímos esta lição, então. O grande foco dela é falar da presença de Deus, do nome de Deus, da glória de Deus na cidade de Jerusalém, né, ali no contexto do milênio. Bom, concluindo, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, nos diz em Romanos 11, que por causa da queda de Israel, a salvação veio até os gentios. Mas aí, quando Paulo fala sobre isso, Paulo apresenta uma outra frase depois, que nos remete, nos faz voltar novamente a analisar o contexto de Israel. Ele diz que, através da queda de Israel, a salvação foi dada aos gentios. Mas quando ele fala isso, depois, logo em seguida, né, ato contínuo no texto, Paulo diz, o que diremos com a sua plenitude? Ou seja, se a queda a queda de Israel trouxe um grande benefício para a humanidade, que foi a salvação, imagine a plenitude dessa nação. Imagine se essa nação estiver 100% na presença de Deus. O que essa nação não vai produzir para a humanidade? Entenderam? Então, esse é um link muito interessante da gente fazer. Se a queda da nação já trouxe algo sem palavras, sem como medir e calcular, que é a salvação para os gentios, imagine essa nação em sua plenitude. É isso que Paulo quer dizer em Romanos capítulo 11, versículos 2. Bom, as bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel, elas não se restringem ao povo judeu, não é apenas dos judeus. Elas também são extensivas a toda a terra. Por isso que Jesus vai governar a partir de Jerusalém. Então, tudo vai proceder de lá. A glória de Deus, a beleza, a perfeição, a santidade, o derramar do Espírito, tudo vai partir de lá. É importante ressaltar que nós já estamos sendo abençoados como igreja. A gente já desfruta da presença do Senhor, o domínio do Espírito sobre nós, mas nada será como igual no milênio, porque lá será numa escala muito maior, não há nem como a gente medir aqui. Bom, queridos, eu termino esta aula agradecendo a todos que estão nos acompanhando, desejando a você uma excelente aula, a última aula do trimestre. Mais uma vez, se for possível, faça uma recapitulação com o tempo que você vai ter com os seus alunos, perguntando a eles o que foi mais interessante, o menos interessante, qual foi a aula mais importante, a aula que cada um destaca. Eu acho que isso aí é muito legal perguntar a cada classe. Qual aula, qual lição foi mais marcante, foi mais desafiadora em todos os sentidos, tá bom? Que Deus te abençoe, ficamos por aqui. Leia, se você tem um livro de apoio, leia as referências bíblicas, leia a revista da Escola Dominical, leia a palavra, leia comentários, tudo que você puder ler, com certeza vai ajudar você no aprendizado e no ensino. E aí, aprendizado e ensino, ou ensino-aprendizado. Que Deus te abençoe e abençoe sua classe, você que é professor e você que é aluno que está aí assistindo. Que Deus te abençoe, ficamos por aqui, até a próxima, permitindo Deus. Um abraço a todos e como estamos no final do ano,
desejo aí um bom final de ano e que Deus nos permita, conforme a boa vontade dele, entrarmos no ano de 2023 com a benção dele, com a proteção dele. A ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre, sempre, sempre. Amém. A ele eu rendo toda a glória e todo o louvor. Deus te abençoe, um abraço e fique com a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.